No Evangelho de Lucas, capítulo 7, vamos ler do verso 11 até o verso 17. Aqueles que puderem ficar em pé em reverência à leitura da Santa Palavra de Deus, fiquem neste momento. Vou esperar que todos encontrem o texto. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17. É o nosso texto desta manhã, o qual Deus falará conosco por meio da sua palavra. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? A Santa Palavra de Deus diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te buscamos em oração. E desta vez, Senhor, te suplicamos que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Eu estou aqui, Senhor, como teu servo, para proclamar a tua palavra, Senhor, a este povo. Estou aqui, Senhor, dependente de ti. Ó Deus, me usa como canal para a edificação do teu povo nesta manhã, Senhor. Para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Para que o teu povo, Senhor, venha crescer no conhecimento da tua palavra. Para que o teu povo também, Senhor, venha praticar o que vai ser pregado nesta manhã. Ó Deus, move corações nesta manhã, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha penetrar através da tua palavra, Senhor, o mais profundo das nossas almas. Ó Deus, como precisamos da tua palavra. É o nosso alimento, Senhor. É a nossa fonte de vida, ó Deus. Então, Senhor, fala conosco. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, o tema da nossa mensagem desta manhã é o seguinte: Jesus, o autor da vida. Jesus, o autor da vida. O autor, meus irmãos, deste evangelho é o Lucas, um médico amado, o qual o apóstolo Paulo fala dele ali em Colossenses capítulo 4, verso 14. Além deste evangelho de Lucas, vale ressaltar, o autor aqui, Lucas, escreve também Atos dos Apóstolos. Lucas, meus irmãos, ele não foi uma testemunha ocular. Ele não andou com Jesus. Então, tudo que ele escreveu por meio deste evangelho aqui foi por testemunhas oculares que entregaram fontes a ele. Você pode ver isso lá no começo do evangelho de Lucas. Então, Lucas, meus irmãos, ele escreve o seu evangelho com Atos dos Apóstolos por meio de testemunhas que lhe contaram os fatos que viram sobre Jesus. No começo aqui de Lucas, eu vou abrir para vocês, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, fica claro isso para nós. Olha o que diz aqui. Ó. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito
Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, fica claro aqui que Lucas, ele tem uma fonte ali, e são testemunhas oculares que relataram a ele os fatos ocorridos com Jesus. Além disso, também vale ressaltar que Marcos também foi outra fonte de Lucas. Então, o seu evangelho é baseado nestas fontes. E Lucas aqui escreve o evangelho. Sobre a data em que este evangelho foi escrito, está ali entre 60 a 63 depois de Cristo. Qual o propósito central deste evangelho? É apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e a sua importância para a história da salvação. Então, o propósito central de todo este evangelho é narrar os fatos de Jesus, com o fim de obter a história da salvação para todos os seus ouvintes. Então, meus irmãos, neste capítulo 7 aqui, vamos perceber que Lucas vai relatar dois feitos de Jesus. O primeiro está do verso 1 ao verso 10 do Evangelho de Lucas, onde vamos ver aqui a cura do servo de um centurião, o qual estava muito doente, quase à morte. Lucas capítulo 7, verso 2, você vai ver esse relato aí, ó. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Então, o começo do capítulo 7 aqui, Lucas vai relatar este fato aqui, onde Cristo chegou ali em Cafarnaum e curou este servo do centurião. O segundo ato de Jesus aqui, que Lucas relata nesse capítulo 7 aqui, está no texto que lemos, que vai do verso 11 ao 17. Aqui Lucas nos informa um milagre extraordinário de Jesus, onde ele, o nosso Senhor Todo-Poderoso, o autor da vida, ele vai triunfar sobre a morte. É o que vamos ver aqui, a partir deste momento. Então, ditas essas palavras preliminares, agora nós vamos tão somente se dedicar ao texto que fiz a leitura, do verso 11 ao verso 17. E para compreendermos, meus irmãos, melhor a exposição destes versos, aqui, eu vou dividi-lo em três partes. Em primeiro lugar, dos versos 11 ao verso 13, veremos a compaixão de Jesus. Em segundo lugar, dos versos 14 ao 15, veremos o grande poder de Jesus sobre a morte. E em terceiro lugar, dos versos 16 ao 17, veremos que tudo isso que Cristo fez era para a glória de Deus, o Pai. Então, meus irmãos, repetindo o tema, para ficar em nossa mente, qual é? Jesus, o autor da vida. Indo para o verso 11, meus irmãos, coloque seus olhos aqui. O texto diz o seguinte aqui, ó. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Em dia subsequente, ou um dia depois, Jesus vai a uma cidade chamada Naim. Lucas, aqui ele faz uma ligação entre o que Jesus tinha feito e o que ele há de fazer agora. Pois antes, Jesus estava em Cafarnaum. Ali ele faz o que? Ele cura o servo de um centurião. Então ele diz, em dia subsequente, ou logo depois, no outro dia, ele vai a uma cidade chamada Naim. Naim, meus irmãos, essa cidade aqui, ela é uma cidade muito pequena, era um povoado, podemos dizer, uma cidade muito pobre e humilde. O percurso que Jesus faz aqui, entre Cafarnaum até Naim, era aproximadamente ali entre 40 a 50 quilômetros. Imagine ele andando de pé com os discípulos. Os historiadores nos dizem que ele passou o dia todo para chegar naquela cidade. Então, poderemos pensar que ele, bem cedinho, ao amanhecer do dia, ele sai de Cafarnaum com destino para essa cidade chamada Naim. Na língua hebraica, o nome Naim significa aldeia da consolação. Aldeia da consolação. Aqui no verso 12, meus irmãos, agora, vamos perceber aqui que Jesus se aproxima da porta da cidade. Ele vai se aproximando da porta da cidade.
E eis que sai o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. No verso 11, voltando um pouco aqui, vamos perceber também que Cristo, quando ele sai de Cafarnaum, quando ele faz aquele milagre ali, ele não sai só. Pois muitos, ao verem aquele feito glorioso de Cristo em curar o servo do centurião, muitos vão seguir ao Senhor. E no final do verso 11 você vai ver que iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quer dizer, então Jesus sai, não só de Cafarnaum, mas com uma grande multidão. E ele chega com essa grande multidão à porta desta cidade. Vale ressaltar aqui também que as cidades ali em Israel eram muradas. Todas eram muradas. Então ali, na porta, na cidade, na entrada, tinha uma porta. Então Cristo chegou ali na porta daquela cidade. E o que ele encontra? Ele se depara com o enterro. Pense comigo. Cristo chegando e saindo da cidade, ali vem o enterro. A questão é que Cristo não chega nem a entrar em Naim. Ele está na porta. E neste momento ele encontra um enterro saindo dali. 3 observações que eu preciso fazer aqui sobre este versículo 12 aqui. A primeira é, meus irmãos, que vale destacar que não era permitido sepultar os mortos dentro de uma cidade ali judaica. Não era permitido sepultar um morto dentro da cidade ali. Então o que eles faziam? Eles sepultavam fora da cidade os seus mortos. Eis a questão do filho único desta viúva está saindo para ser sepultado fora da cidade. A segunda observação que eu quero fazer é a seguinte: é que o filho desta viúva estava para ser sepultado no mesmo dia em que morreu. No contexto judaico, quando morria alguém ali, teria que ser sepultado no mesmo dia. Então, vamos pensar, o filho desta viúva morreu ali ou há pouco tempo, ou pela manhã, e ele tinha que ser enterrado antes de anoitecer. Ele não poderia permanecer à noite ali. Se você for ler depois aí em sua Bíblia, Deuteronômio 21, 23, tem esse relato, que não poderia ali um morto passar a noite em uma casa. E temos um exemplo no Novo Testamento. Ananias e Safira, quando morreram ali, naquele episódio, quando mentiram a Deus, foram sepultados no mesmo dia. Ananias mente ao Senhor, 3 horas depois ele vai ser sepultado. Depois, Safira mente ao Senhor, algum tempo depois ela vai ser sepultada. Então, meus irmãos, o contexto aqui era esse. Uma terceira observação que faço aqui neste verso 12 é de uma viúva. Cristo aqui ele se aproxima da porta da cidade e que sai o enterro do filho único de uma viúva. Meus irmãos, vale destacar que ser uma mulher neste tempo aqui era muito difícil. Era muito complicado. Quando as mulheres, meus irmãos, iam até adorar o Senhor, elas deveriam que ficar ali no pátio do templo. Elas não entravam, elas ficavam no pátio do templo. Além disso, meus irmãos, as mulheres, antes do casamento, não poderiam sair de casa. E depois de casadas, saíam uma vez ou outra. E quando saíam ainda, saíam com véu no rosto. Não trabalhavam. Dependiam totalmente do marido. Então, meus irmãos, temos aqui uma viúva, uma mulher que está sem marido. E agora tudo que ela tem é seu filho. E este morreu também. Quando o marido ali morria, quando a mulher tinha um filho homem, ele era obrigado a sustentar a sua mãe e sua casa. Então, esta mulher tinha feito esse percurso, a gente não sabe o tempo, em levar seu marido para ser sepultado fora da cidade. Não sabemos se foi 1 ou 2 anos, ou mais. Mas o seu filho está ali, e esse filho morre também. O seu único filho. E não é fácil, meus irmãos, para uma mãe enterrar um filho. E imagine comigo, o seu único filho, a sua fonte, a sua herança, que lhe dava sustento. Eis a questão da tristeza desta mulher. Não tinha mais ninguém. Era infeliz. Por isso que ela chorava aqui, meus irmãos. Por isso que ela estava triste. Também vale ressaltar que uma grande multidão a seguia neste enterro.
estava sentindo a dor desta viúva, estava chorando junto com ela. Pense comigo a situação desta mulher. Então, meus irmãos, o cenário desses dois versos 11 e 12 é o seguinte. É o encontro de duas multidões. Olhem para mim. Jesus vem à porta da cidade com uma grande multidão com ele. E saindo da cidade vem uma grande multidão. A grande questão é, com Jesus vem uma multidão alegre, sorrindo, pois o Senhor havia curado, praticado algo extraordinário ali. E saindo daquela cidade vem uma multidão triste, chorando. Duas multidões aqui se encontram. Eis o encontro da alegria com a dor. Eis o encontro do autor da vida com a morte. Pense comigo. E aqui, meus irmãos, podemos aprender e perceber quão grande é a providência de Deus. Pois Cristo chegou na hora certa. Na hora que o enterro está saindo, Cristo chegou, o autor da vida. É providência de Deus, meus irmãos. Na ocasião oportuna, sempre encontraremos graça e misericórdia em Deus. Um Deus que se compadece. Um Deus que chega na hora certa para agir. Então, no verso 13, meus irmãos, agora aqui, Cristo, ao chegar à porta da cidade e uma multidão com ele atrás, e outra multidão, ele vê aquela mulher. Olha o que o verso 13 diz. Ó. Vendo-a, os olhos soberanos do Senhor conseguem ver a dor. Dentre aquela multidão, aquela mulher vinha ali, meus irmãos. E o interessante é que muitos choravam. Mas Cristo, ele conhece a dor daquela mãe e ele olha para ela. Vendo-a, o texto diz, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. O interessante é que na porta da cidade, Cristo vai a esta mulher. Cristo chega a ela. Cristo vai a ela, meus irmãos. E ele diz, não chore. Cristo aqui, meus irmãos, ele se compadece. A ideia é que Jesus tem uma íntima compaixão por esta viúva. Uma compaixão verdadeira. Jesus, como Deus, meus irmãos, veio revelar o amor e a compaixão de Deus, o Pai. Aqui está o Senhor da vida, que tem compaixão por uma viúva que chora a morte do seu filho, o seu único filho. E o interessante, meus irmãos, que é uma compaixão sincera, não fingida. Talvez vinha alguém com aquela mulher ali, chorando de uma maneira falsa. Não com a íntima compaixão, mas aqui está o Cristo que conhece a dor, que conhece o grande poder do pecado, o qual traz a morte, pois o salário do pecado é a morte. E Cristo, ele olha para aquela mulher e traz para si a sua dor. Ele encara, ele traz para si todo aquele sentimento de tristeza daquela mulher, e ele se compadece, meus irmãos. Então, meus irmãos, ele diz, não chores. E o interessante é, como pode? Eu acho que essa mulher pensou, eu não chorar. É meu único filho. Como é que o homem chega para mim agora e diz, não chores? É uma coisa incoerente, não é você chegar no enterro, uma pessoa se acabando, não chores. As pessoas ali, as multidões, ficaram sem entender naquele momento. O que esta viúva pensou então, meus irmãos? Pois o funeral é um lugar de choro, um lugar de pranto, é um lugar de dor. Agora vem o homem me dizer, não chores? Mas ali estava o Consolador, Jesus, o Senhor que se compadece e que tem íntima compaixão. E o que aprendemos aqui? Deveremos trazer para nossas vidas. Do mesmo jeito, meus irmãos, que Cristo se compadeceu por esta mulher, Ele se compadece por mim e por você. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre, de eternidade a eternidade. E neste momento, Ele está diante de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, se compadecendo. Talvez você diga, o Senhor não vive mais, não olha mais para mim, eu sinto dores, estou passando por aflição, por lutas. Saiba, os olhos de Cristo, penetrantes, soberanos, está sobre minha vida e está sobre sua vida. Ele vê tudo, Ele sabe tudo o que passamos.
Ele traz esperança onde não tem esperança. Ele traz paz onde tem tribulação. Ele traz alívio aonde tem dor. Cristo, Ele tem compaixão por mim e por você. Você precisa crer nisto, meus irmãos. E como pai, Ele se compadece dos seus filhos. Abram comigo Salmo 103, versos 13 e 14. Olha o que a palavra de Deus nos diz, ó. Salmo 103, versos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe quem somos, mortais, que adoece, que sofre dores. Então, como o pai que se compadece pelo seu filho, o nosso Deus da mesma forma se compadece por mim e por você. Então, mesmo que ninguém venha se compadecer de você, saiba que há um Deus no céu que vê tudo, que vê todas as coisas. E Ele está, meus irmãos, por meio do Espírito Santo, no meio de nós, conosco. Ele diz: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, da mesma forma que Cristo viu esta mulher, viu a sua dor, Ele vê a nossa dor, vê as nossas tribulações e Ele diz: não chores. Por que Ele diz isto? Porque Ele é aquele que traz paz, que traz calma, que enxuga as nossas lágrimas. Ele é Jesus. Então, em primeiro lugar, acabamos de ver a compaixão de Jesus pelo seu povo. Agora, em segundo lugar, meus irmãos, dos versos 14 ao 15, veremos o grande poder de Jesus sobre a morte. E aqui está o texto central desta passagem que lemos aqui. Então, no verso 14, meus irmãos, logo após Jesus mandar a viúva parar de chorar, ele vai ao encontro agora do morto. Verso 14 diz: chegando-se, Jesus, depois que vai a viúva ali, e diz: não chores. Ele agora vai no morto, onde ele estava ali, no esquife. E ele para tudo. O autor da vida chegou. Jesus. Ele diz: para o enterro. Para tudo. Vocês que vêm conduzindo esse corpo aí. O morto ele era conduzido por uma maca. Era 4 homens que traziam o corpo. Ele vinha numa maca, ele era enrolado. Então Cristo diz: pare aí. Desce lá aí. E ele vai e toca. O Senhor da vida. E diz: jovem, eu te mando, levanta-te. A voz do autor da vida, a voz do Todo-Poderoso. Aqui, meus irmãos, acontece algo extraordinário. Pense comigo, as 2 multidões param neste momento. Aqui ainda estava chorando e aqui estava com Cristo. E começam a ver o homem indo ali a um esquife tocar. Na lei judaica, meus irmãos, era algo impuro fazer isso. Mas aqui está o Deus Santo, o homem puro. E tudo que ele toca se torna puro. Então, pensem comigo, eles disseram: este homem vai se tornar impuro, ele não pode tocar nisso. Outra coisa, como é que pode este homem vir atrapalhar o enterro? Eles estão sem entender. Mas Cristo chega ali e toca naquele esquife, meus irmãos. A mãe do morto está sem entender. A viúva está aqui sem entender mais nada. Mas, meus irmãos, Jesus diz: eu te mando, levanta-te. Vamos perceber, meus irmãos, que a voz de Cristo, a sua palavra aqui, vai triunfar sobre a morte. Ela penetra os ouvidos dos mortos. E deste jovem aqui, então ali, meus irmãos, vai gerar vida. Jesus também, meus irmãos, usa a sua voz soberana para ressuscitar a filha de Jairo. Ele diz ali, em voz alta: menina, levanta-te. Jesus usa a sua voz soberana para chamar Lázaro do túmulo que estava ali fazia 4 dias. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Então, a voz do Deus Todo-Poderoso encarnado tem todo o poder para dar vida a mortos. Então, meus irmãos, aqui vale ressaltar que em todos estes relatos a palavra de Cristo trouxe vida.
aos que antes estavam mortos. E aqui em especial, e agora vamos para o verso 15, o jovem se levanta e senta-se, o que estivera morto, e passou a falar. Então, meus irmãos, vamos ver que o filho da viúva, o qual estava morto, passou a viver. No piscar de olhos, pense comigo, seu coração começou a bater. O sangue começou a correr sobre seu corpo. Os órgãos começam a trabalhar. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária aquelas duas multidões contemplaram. A mãe fica abismada. Por isso que ele disse, não chores. Agora eu estou entendendo. Ele tem poder sobre a morte. Ele é o Senhor da vida. Ele traz aqueles que estão mortos a viver. Então, meus irmãos, o homem que antes estava morto agora se assenta ali no esquife e passa a falar, passa a conversar. Não sabemos o que ele falou, mas Lucas relata aqui que ele passa a falar. E o que Jesus faz? Jesus tem compaixão e a sua compaixão é verdadeira, ele não mente. Ele diz, toma teu filho, mulher. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui percebemos, meus irmãos, o poder divino de Jesus, pois ele, como Deus, traz vida aos mortos. O comentarista J.C. Ryle diz o seguinte: o príncipe da paz, Jesus, é maior do que o rei dos terrores, a morte. Embora a morte seja o último inimigo a ser destruído, ela não é tão poderosa em frente a Jesus, o dono da vida. Então, onde há morte, onde Jesus chega, há vida. Em todos os episódios onde Jesus passou que havia morte, ali houve ressurreição, pois o autor da vida está em cena. É o Deus encarnado, e ele se compadece por todos, aqueles que estão sofrendo e chorando, e ele dá vida a quem está morto. No final do verso 15, meus irmãos, como bem já falei, ele entrega ali o filho à sua mãe. A Bíblia relata, meus irmãos, vale destacar, 5 casos de ressurreições. Além da de Cristo, claro, não é? 2 no Antigo Testamento. 2 no Antigo Testamento, vocês se lembram? O caso ali, não é? Do filho da viúva de Serepta, onde o profeta Elias o ressuscita. O segundo caso do Antigo Testamento, ali é quando Eliseu ele vai ressuscitar o filho da Sunamita. E no Novo Testamento há 3 casos de ressurreições. A de Lázaro, a da filha de Jairo e esta aqui que estamos comentando nesta manhã. Vale destacar, meus irmãos, que em cada caso deste, a volta do indivíduo à vida está associada ao contexto da família. Pois, sempre quando Cristo traz o morto à vida, ele vai entregar a mãe, ele vai entregar a família. Então, tudo isto aqui, meus irmãos, está em torno disto. E o que aprendemos aqui? Em segundo lugar, aprendemos, meus irmãos, que diante destes 2 versos 14 e 15, que Cristo, de fato, é o autor da vida. Vocês acreditam nisso? Amém? Cristo é o autor da vida, pois ele triunfa sobre a morte. A morte diante dele não tem nenhum poder. Ele diz, eu mesmo me entrego à morte. Eu mesmo, eu dou a minha vida. Eu mesmo a tomo a mim. Ele é o Todo-Poderoso. A morte não teve poder sobre ele. Ele mesmo se entregou para aquela cruz. Pois ele não teve pecado, ele foi santo. Como pode a morte matar um homem sem pecado? Não pode, pois o salário do pecado é a morte. Cristo não pecou, então ele mesmo se entregou à morte. Sendo assim, ele tem todo o poder sobre a morte, meus irmãos. Então, em Cristo, hoje temos vida eterna. Na sua morte. Pois, na sua morte, olhem para mim. Na sua morte na cruz, ele matou a morte. Na sua morte, Cristo destruiu a morte. Naquela cruz, Cristo, meus irmãos, ele traz vida a quem estava morto. E partindo para o sentido espiritual, meus irmãos, aqui agora, vamos perceber que Cristo foi ele que nos deu vida para nós que estávamos mortos espiritualmente. Podemos ilustrar aqui esses 2 versos nesse sentido. Cristo, ele traz vida àqueles que estão mortos espiritualmente.
Meus irmãos, Cristo traz vida para aqueles que estão de caminho para o inferno. E o interessante, meus irmãos, que todos nós estávamos assim, mortos espiritualmente, como bem o apóstolo Paulo diz lá em sua carta aos Efésios capítulo 2. Mas Cristo nos vivificou, nos deu vida. Nós estávamos, meus irmãos, como esse jovem aqui sendo conduzido, indo para o enterro. E íamos ser sepultados no inferno eterno. Mas Cristo chegou às portas da nossa vida. Ele chegou naquele momento. Ele providenciou um missionário, um pregador para pregar para você, para seus ouvidos abrir, você ter vida, nascer de novo e vida eterna em Cristo. Então você que está aqui nesta manhã, que se diz crente, saiba, a sua salvação é uma obra exclusiva de Deus em Cristo. Pois foi Ele que nos salvou. Da mesma forma que Ele vai aqui a mulher. Ninguém chamou Ele. Alguém chamou Ele aqui? Ele toma a sua decisão própria e, vendo aquele sofrimento, Ele vai e toca. E a sua voz penetra o ouvido e ali há vida. O Espírito Santo, certo dia, através da sua palavra de Deus, Ele penetrou o nosso ouvido. E a palavra gerou vida em mim. Hoje nos alegramos porque somos salvos por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, vale ressaltar também, meus irmãos, que esta ressurreição aqui, do filho da viúva de Naim, aponta para a ressurreição final. Onde, meus irmãos, todos ali vão aparecer diante do tribunal de Cristo. Os que estiverem feito bem para a vida eterna, e os que estiverem feito mal para a condenação e o juízo eterno. Chegará o dia que os corpos ressuscitarão e iremos estar diante de Deus. Aqueles que servem ao Senhor e são crentes em Cristo viverão uma vida eterna com Cristo para sempre. Agora, aqueles que não servem ao Senhor enfrentarão o juízo eterno, enfrentarão o inferno eterno, sem Cristo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, vimos a compaixão de Cristo pelo seu povo e por esta mulher. Em segundo lugar, vimos agora o poder de Cristo sobre a morte. Em terceiro lugar, agora, meus irmãos, os versos 16 e 17, veremos que tudo aquilo que foi feito ali era para a glória de Deus. Então, meus irmãos, no verso 16 aqui, vamos perceber que toda aquela multidão, o texto de todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, pois algo extraordinário aconteceu. Uma multidão que estava chorando triste, outra multidão que vinha alegre. Havia um contraste antes, agora não há mais isto. Todos reunidos se alegram e glorificam a Deus, pois algo extraordinário aconteceu. E isto só podia vir da parte de Deus. Então toda aquela multidão ali, meus irmãos, testemunham o grande feito de Jesus. O enterro parou, não existe mais enterro. Acabou, ninguém vai ser mais enterrado, o menino está vivo. O autor da vida chegou, tudo mudou. A vida, a esperança para aquela viúva que não tinha mais esperança. O filho está em suas mãos. Eu posso imaginar ela abraçando, cheirando, batendo nele, ele está vivo. E o que acontece ali? Todos ficam impactados. E qual é a reação disto? Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Pois o Senhor visitou o seu povo. Eis aqui um profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. É o que diz aqui no verso 16. Muitos que viram essa cena, meus irmãos, já tinham ouvido falar de acontecimentos semelhantes no passado. Como já falei, né? Na ressurreição ali, onde Elias ressuscita o filho daquela viúva, onde também ali Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Eles ouviam falar. E ali, Deus foi glorificado. Então eles passam a ver algo semelhante agora com um homem chamado Jesus. Jesus, ele dá vida àquele jovem. E eles glorificam a Deus e reconhecem que Cristo é um profeta de Deus. Que ali está um homem de Deus para glorificar ao Senhor. Então, quando esta multidão se depara com este milagre, claro, vão perceber que a graça de Deus e a sua misericórdia se manifesta ali naquele local. E este milagre de Jesus, meus irmãos,
foi tão extraordinário que o verso 17 diz o seguinte, ó: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Começaram a andar e dizer: rapaz, um homem ali parou o enterro, parou tudo, e tocou ali e disse: levanta-te. E o menino levantou. Vocês acreditam nisto? Sim. Quem é este homem? Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso. É Ele o autor da vida. Ele fez isso ali agora. Vale destacar, meus irmãos, que este foi o primeiro milagre da ressurreição de Cristo. Antes disto, Cristo não tinha ressuscitado ninguém ainda. Logo após, depois Cristo ressuscita a filha de Jairo e depois ele vai ressuscitar Lázaro. Mas esse aqui foi o primeiro ato da ressurreição de Cristo. Então algo extraordinário aconteceu. As multidões se espalham. Missionários saem pregando a palavra. O profeta se levantou ali. Quem é ele? Jesus. Ele tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou aquele que estava morto. Ele é o Todo-Poderoso. Ele veio glorificar a Deus. Ele veio mostrar os feitos de Deus. Este homem é um profeta de Deus. Missionários se espalharam ali. E o que aprendemos aqui, em último lugar? Aprendemos, meus irmãos, que um dos principais objetivos do ministério de Cristo aqui na terra foi glorificar a Deus, o seu Pai. Tudo isto aqui era para que toda aquela multidão viesse glorificar a Deus. Para que toda aquela multidão viesse crer no Senhor. Viesse ter fé no autor da vida, que é Jesus. Então, meus irmãos, Cristo, ele veio glorificar a Deus o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Deus o Pai foi glorificado em Jesus. Deus o Pai, ele foi glorificado em seu Filho Jesus. Então, Cristo viveu para a glória de Deus. Lá no Evangelho de João 17, verso 4, você vai ver este relato. Na oração sacerdotal, onde Jesus diz que irá glorificar seu Pai aqui na terra. Ele, o Verbo encarnado, nasceu para mostrar ao povo que o Deus Pai deve ser exaltado e glorificado. Então, da mesma forma que Cristo glorificou seu Pai, nós também, todos nós, como crentes que nascemos de novo, deveremos, meus irmãos, glorificar a Deus. Pois, vamos perceber que no verso 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, porque ali estava sendo feito algo extraordinário da parte do Senhor. Meus irmãos, então, todos nós também deveremos ser gratos a Deus pelos seus feitos em nossas vidas. Deveremos glorificar a Deus pela saúde, deveremos glorificar a Deus pela paz, deveremos glorificar a Deus, sobretudo, sobre a nossa grande salvação. Sobre a nossa grande salvação. Deveremos glorificar a Deus por Cristo, porque Ele nos deu seu Filho amado, e naquela cruz Ele deu sua vida por mim e por você. Temos muitos motivos para glorificar a Deus. E o que temos feito, meus irmãos? Será que de fato temos glorificado a Deus por nossa salvação? Deveremos ser gratos como esse povo aqui, como essa multidão, que todos ficaram felizes por esses feitos do Senhor. Deveremos ser alegres, meus irmãos, porque Cristo, Ele glorificou o Pai. De que forma estamos vivendo? Você tem glorificado a Deus ou não? Você é salvo. Você é um eleito. Saiba que o céu nos aguarda. Tudo vai passar. Pecamos muito. Murmuramos muito. Somos filhos ingratos. Eu e você precisa pedir perdão a Deus constantemente. Somos filhos ingratos. Pedimos muito e agradecemos pouco. Glorificamos a Deus pouco. Deveremos glorificar a Deus mais. Nos alegrar mais. E também deveremos fazer como esta multidão, espalhar a notícia que um Cristo, o Salvador, fez uma coisa extraordinária. Ele foi para aquela cruz. E naquela cruz ele deu sua vida. Derramou todo o seu sangue para salvar o seu povo. Naquela cruz, Cristo disse: Pai, está consumado. Pai, a morte está destruída.
Pai, o inferno está destruído. A morte foi tragada pela vitória. Uma vitória que para aqueles homens ali foi uma derrota. Como pode uma morte trazer uma vitória? Trouxe. Porque o cordeiro deveria ser sacrificado. E Cristo foi para aquela cruz e morreu por mim e por você. Então, meus irmãos, até chegarmos no céu de glória, até chegar lá, deveremos continuar glorificando ao nosso Deus. Deveremos viver para a glória de Deus. Todas as nações, todos os crentes devem viver assim. E quando chegarmos lá, também iremos prestar culto ao Senhor e glorificar ao Senhor para sempre, de eternidade a eternidade. Amém, meus irmãos? O que aprendemos nesta manhã aqui, então? Em primeiro lugar, aprendemos que há compaixão de Cristo sobre mim e sobre você. Cristo se compadece por mim e por você. Creia nisto. Há um Deus nos céus que tem os seus olhos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, que há poder de Cristo sobre a morte. Hoje, não enfrentaremos mais a morte eterna no inferno. Hoje, meus irmãos, estamos no céu de glórias por causa de Cristo, pois Ele venceu a morte. Em terceiro lugar, meus irmãos, aprendemos que deveremos viver para a glória de Deus. Deveremos viver glorificando o nome do Senhor, pois os seus feitos foram manifestados na minha vida e na sua vida. E o feito principal que o Senhor fez sobre nós foi a salvação eterna. Foi ter, meus irmãos, nos trazido para o Pai. E hoje somos filhos adotados por Deus em Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Santíssimo Deus, nosso Pai que habita nos céus de glórias, nós te buscamos, Senhor, neste momento em oração mais uma vez. E te agradecemos, Senhor, por tua palavra que foi pregada neste momento, Senhor. Onde demonstramos, Senhor, o grande poder do teu Filho, Senhor, sobre a morte. Ó Senhor, obrigado pelo teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pois o Senhor nos deu o teu Filho que estava contigo aí na eternidade, Senhor. E o teu Filho veio, encarnou, Senhor, e demonstrou os teus feitos, ó Deus Pai. Então, Senhor, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações. Que saiamos daqui, Senhor, felizes, alegres, Senhor, pois o autor da vida veio a este mundo. Hoje, Senhor, Ele está à tua direita intercedendo por nós. E hoje, Senhor, temos vida eterna em Cristo. Desta mesma forma, Senhor, também deveremos viver para glorificar a Cristo, Senhor. Então, por nossas obras, por nossos louvores, ó Deus, pois toda a honra e toda a glória é devida tão somente a Ti, meu Deus. Essa oração que nós te fazemos, meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar mais um hino ao nosso Deus.